O mito de Ícaro é uma das histórias mais conhecidas da mitologia grega, carregada de simbolismos que ecoam até os dias de hoje. Ícaro, filho de Dédalo, foi agraciado com asas feitas de penas e cera, criadas por seu pai como uma ferramenta para escapar do labirinto onde estavam aprisionados. Antes de alçarem voo, Dédalo o advertiu com clareza: não voe nem muito baixo para evitar a umidade do mar, nem muito alto, para que o calor do sol não derretesse a cera. Em outras palavras, a sobrevivência de Ícaro dependia de sua habilidade de reconhecer e respeitar os próprios limites. No entanto, tomado pela emoção de voar e pela sensação de liberdade, Ícaro ignorou os conselhos de seu pai. Ele subiu cada vez mais alto, até que o calor do sol derreteu a cera de suas asas, e Ícaro caiu no mar, encontrando seu trágico fim. Este mito, muitas vezes interpretado como um alerta contra a arrogância e a desobediência, também nos convida a refletir sobre o preço de ignorar nossos próprios limites. Afinal, quantas vezes na vida nos deixamos levar pelo entusiasmo ou pelo orgulho, ignorando sinais claros de que estamos indo longe demais? Essa história serve como uma metáfora poderosa para momentos em que insistimos em ultrapassar barreiras, seja por teimosia, seja por não querer admitir que há um ponto em que o esforço se torna contraproducente. Assim como Ícaro, que perdeu tudo ao ignorar o equilíbrio, nós também podemos nos deparar com consequências drásticas ao insistir em algo que já não faz sentido. Se o mito de Ícaro nos alerta sobre os perigos de ignorar os próprios limites, ele também nos leva a refletir sobre uma questão central: como saber quando é hora de parar? Em nossa cultura, a perseverança é frequentemente celebrada como uma virtude inquestionável. Somos ensinados desde cedo que desistir é sinônimo de fraqueza e que o sucesso só vem para aqueles que insistem, mesmo diante das maiores adversidades. No entanto, existe uma linha tênue entre perseverar com sabedoria e persistir cegamente em algo que nos prejudica. Psicologicamente, isso está ligado ao conceito de custo irrecuperável. A tendência de continuar investindo em algo apenas porque já dedicamos muito tempo, esforço ou recursos a isso. É como alguém que permanece em um relacionamento tóxico ou insiste em um projeto falido porque acredita que abandonar agora significaria desperdiçar tudo o que já foi feito. Nessa lógica, continuamos colocando mais esforço em situações que já mostraram ser insustentáveis, mesmo quando os sinais de fracasso são claros. Voltando ao mito de Ícaro, ele não apenas ignorou os conselhos de Dédalo, mas também persistiu em subir, mesmo quando poderia ter ajustado sua trajetória e voltado para um ponto seguro. Assim, a tragédia não está apenas em sua queda, mas na incapacidade de reconhecer o momento certo de recuar. No mundo real, isso pode significar entender que alguns sonhos precisam ser reformulados, que algumas metas devem ser abandonadas ou substituídas. Saber quando parar exige coragem, pois muitas vezes significa enfrentar o medo do julgamento alheio ou da autocrítica. Mas, em última análise, é essa sabedoria que nos poupa de quedas desnecessárias. Embora mitos como o de Ícaro nos ofereçam metáforas valiosas, a ciência moderna também ajuda a compreender os fatores psicológicos que dificultam nossa habilidade de parar. Isso envolve mecanismos profundos em nosso cérebro, programados tanto para buscar recompensas quanto para evitar perdas. O conceito de dissonância cognitiva, por exemplo, descreve o desconforto que sentimos quando nossas ações entram em conflito com nossas crenças ou expectativas. Ao perceber que algo que valorizamos, como um trabalho, uma relação ou uma meta de vida, está falhando, nossa mente cria justificativas para continuar tentando. É uma maneira de proteger nossa autoestima e evitar admitir o fracasso. Em outras palavras, o ato de parar exige que aceitemos que talvez estivéssemos errados, ou que nosso esforço não produziu o resultado esperado, algo que pode ser profundamente desconfortável. Além disso, há o viés da recompensa intermitente, muito estudado em psicologia comportamental. Ele explica por que muitas vezes insistimos em ações que raramente nos trazem benefícios. É o que acontece, por exemplo, em relacionamentos onde a felicidade aparece apenas em momentos esporádicos ou em apostas financeiras que ocasionalmente dão retorno. Essa recompensa irregular ativa nosso sistema de dopamina, mantendo-nos presos em ciclos de expectativa e frustração. Por fim, outro obstáculo é o orgulho. Parar, em muitos casos, é percebido como fraqueza ou derrota, o que pode nos levar a insistir apenas para manter uma imagem de força. Mas reconhecer os próprios limites é, na verdade, um ato de humildade e maturidade. A psicologia nos mostra que saber parar não é sinônimo de desistência, mas de priorizar nossa saúde mental e emocional sobre padrões externos ou narrativas idealizadas. Os antigos gregos não apenas criaram mitos como o de Ícaro para entreter,
mas também para refletir sobre os dilemas e desafios da condição humana. Para eles, o conceito de sabedoria estava profundamente ligado à ideia de equilíbrio, ou sofrosine, como era chamado. Essa palavra, que pode ser traduzida como moderação ou temperança, representava a virtude de reconhecer limites, evitar excessos e cultivar uma vida harmoniosa. Sócrates, um dos maiores filósofos gregos, acreditava que a verdadeira sabedoria era conhecer a si mesmo. Em sua visão, esse autoconhecimento nos ajudaria a identificar nossas fraquezas e, mais importante, a respeitar nossos próprios limites. Ele nos alertava contra o hubris, a arrogância de acreditar que podemos fazer mais do que somos capazes. Essa mesma lição ecoa no mito de Ícaro, que ignorou os avisos de seu pai e voou perto demais do sol. Os estoicos, por sua vez, ofereceram uma abordagem prática para lidar com situações em que precisamos parar. Eles enfatizavam o conceito de controle. Algumas coisas estão sob nosso domínio, enquanto outras não. Para os estoicos, insistir no que está fora do nosso alcance é desperdiçar energia e gerar sofrimento desnecessário. Em vez disso, devemos aceitar a realidade como ela é e ajustar nossas ações de acordo. Esses ensinamentos, embora antigos, têm uma relevância impressionante nos dias de hoje. Eles nos lembram de que a sabedoria não está apenas em avançar, mas também em saber recuar no momento certo. Parar, nesse contexto, não é fraqueza, mas sim uma demonstração de força. A força de respeitar os próprios limites e buscar o equilíbrio. A sabedoria de saber quando parar não se limita aos ensinamentos da antiguidade. A psicologia moderna tem muito a nos dizer sobre os momentos em que insistir pode ser prejudicial. Um dos conceitos mais relevantes nesse contexto é o custo irrecuperável, sunk cost fallacy, um viés cognitivo que nos faz continuar investindo tempo, esforço ou recursos em algo, simplesmente porque já investimos demais para desistir. Esse fenômeno ocorre porque somos programados para evitar perdas, mesmo quando insistir significa nos afundar ainda mais. É como permanecer em um relacionamento tóxico porque já estamos juntos há anos, ou continuar em um projeto falho porque gastamos muito dinheiro para voltar atrás. Essas decisões são alimentadas mais pela emoção do que pela razão, e frequentemente nos levam a danos ainda maiores. A teoria do autocontrole, estudada por psicólogos como Roy Baumeister, também oferece insights importantes. Ela sugere que a força de vontade é um recurso limitado. Quanto mais a usamos ao longo do dia, mais esgotada ela fica, tornando mais difícil resistir a tentações ou tomar decisões racionais. É por isso que saber quando parar antes de esgotar nossas reservas de energia mental pode ser essencial para evitar erros desastrosos. Além disso, o conceito de mindfulness, estar presente no momento e aceitar a realidade como ela é, tem se mostrado eficaz para nos ajudar a perceber quando é hora de recuar. Estudos mostram que a prática da atenção plena nos torna mais conscientes de nossos limites, permitindo que tomemos decisões mais sábias e evitemos excessos que poderiam nos prejudicar. Essas lições da psicologia moderna complementam as antigas reflexões filosóficas, mostrando que, independentemente da época, reconhecer os próprios limites é uma habilidade essencial para uma vida equilibrada e satisfatória. O mito de Ícaro é uma metáfora poderosa para os riscos de ultrapassar limites e ignorar conselhos prudentes. Ele nos lembra de que o equilíbrio é essencial em nossas decisões. Ambição é uma qualidade admirável, mas sem controle, ela pode nos levar à ruína. No contexto moderno, essa história pode ser interpretada como um alerta contra o excesso de autoconfiança, um fenômeno bem documentado pela psicologia comportamental. Em muitos casos, o desejo de superar limites é guiado não pela necessidade, mas pela ilusão de invencibilidade. Como Ícaro, corremos o risco de subestimar os perigos e superestimar nossas capacidades. O mito nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas em sonhar alto, mas em reconhecer quando o sonho se torna perigoso. Saber quando parar é o que separa uma trajetória ascendente de uma queda inevitável. A história de Ícaro e tantas outras que exploramos culminam em uma lição simples, porém desafiadora. A sabedoria de reconhecer nossos limites é uma virtude essencial, mas muitas vezes negligenciada. Em um mundo que glorifica o nunca desistir e o sempre superar, somos constantemente incentivados a ignorar os sinais de exaustão, perigo ou insensatez. No entanto, a força real reside em saber quando parar. Reconhecer nossos limites não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade. É a capacidade de avaliar nossas circunstâncias com clareza, aceitar nossas imperfeições e tomar decisões conscientes que preservem o que temos de mais valioso,
Em vez de nos perdermos na busca incessante por mais sucesso, mais conquistas, mais reconhecimento, devemos nos perguntar: até onde é realmente necessário ir? Na prática, isso significa aprender a pausar antes de agir impulsivamente. Significa dizer não a oportunidades que parecem brilhantes, mas que podem nos desgastar. Significa priorizar o descanso, a saúde mental e os relacionamentos, mesmo quando a sociedade insiste que o sucesso exige sacrifício constante. É importante ressaltar que reconhecer limites não é desistir de sonhos ou ambições. Pelo contrário, é traçar um caminho mais sustentável, onde o equilíbrio entre aspiração e realidade nos permite avançar sem comprometer tudo o que valorizamos. Essa abordagem nos ajuda a evitar os erros de Ícaro, as tentações das sereias ou as batalhas desnecessárias que poderiam ser evitadas com um simples momento de reflexão. A verdadeira sabedoria está em perceber que, às vezes, parar é o único passo que nos impede de cair.